Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prosperidade Empresarial. Hoje vamos falar sobre por que sua empresa pode estar travada e o que fazer para mudar esse cenário. Tá? O maior problema pode não estar no mercado. Geralmente, os empresários acham que é o mercado, mão de obra, equipe, clientes e etc. Mas, cuidado, pode ser você mesmo. Se você acha que está trabalhando demais, né, não vê lucro, sua equipe não entrega como deveria, pode estar cometendo um erro. O sonho de todo empresário é crescer, né, o seu negócio. Então, primeiro ele sonha em ter o negócio, depois ele sonha em crescer, aumentar, o seu lucro. Mas ele esquece que organizar a casa é prioridade. Por isso que muitos acabam encontrando dificuldades. Pessoal, aproveita aí, acompanhe o nosso canal. Compartilha com aquele amigo empresário que está precisando de uma dica, porque o conteúdo de hoje é quente, beleza? Olha só, a verdade é que ninguém conta sobre pequenos negócios. Não só pequenos, mas assim como médios e grandes negócios também sofrem do mesmo problema. Muita gente acha, né, que o problema é a falta de cliente, crise ou baixa nas vendas, mas a realidade é outra. O problema pode ser você mesmo, né? Às vezes a gente conhece aquela frase: quem é o nosso pior inimigo? Mais uma vez estamos aqui com Marlos Pires, especialista em alavancar pequenos, médios e grandes negócios. Então, Marlos, fala um pouco para a gente aí, o que você acha dessa situação de empresa travada. Legal, muito bem. Prazer, mais uma vez, estarmos aqui no episódio da prosperidade empresarial. A grande verdade Murilo, nesse caso é que o problema da maioria das empresas, ele não está lá fora, né? Você mencionou em algumas situações, o empresário acha que está sempre culpando um terceiro. É o clima, é o mercado, é a crise, é isso. Mas a grande verdade é que o problema, na maioria das empresas, ele é interno. Se o empresário não tem um time aliado, né, um time bem alinhado, se ele não tem processos otimizados, procedimentos de fluxo de trabalho bem definidos, e se ele não tem principalmente uma gestão bem estruturada, a empresa nunca vai sair do lugar, né? Mesmo que ela venda muito, porque tem esse detalhe. Muitos acreditam que basta vender muito para resolver os seus problemas. Esse é um mito e ele é bem complexo, né? Porque se você está desorganizado, e você vende muito, quanto mais você vender, mais caos você vai trazer para dentro da sua empresa. Daí a importância de você primeiro organizar a casa, Murilo. Certo, então o problema é interno. A gente nunca acredita ou não quer acreditar que o problema é interno, né? É comum o empresário falar que trabalha demais, que nada muda. eh, então, o que acontece, o jeito que sua empresa funciona? Como que uma empresa deve funcionar então? Bom, o grande ponto aí, sabe aquele empresário que ele reclama, né? Muito, reclama Ah, muito. muito. Ah, meu time não se empenha, ninguém quer trabalhar direito. Mas a pergunta que a gente deve sempre fazer, a primeira pergunta que o próprio empresário tem que fazer é: será que eu realmente treinei, orientei as pessoas que estão no meu time? O empresário raramente faz essa pergunta. Essa é a Certo. pergunta certa. Sempre que você tiver vontade de se queixar da sua equipe, se pergunte primeiro: será que eu o capacitei? Será que eu o treinei? Será que eu alinhei a expectativa com esse funcionário? Será que eu disse para ele exatamente o que tem de ser feito? O que ele tem que entregar? Esse é um ponto. E sabe aquele empresário também, aquele que diz: ah, as vendas estão baixas, o mercado está ruim, mas quando você vai analisar a situação desse empresário, você percebe que ele tem problema, por exemplo, de precificação. Né? Certo. Então ele está reclamando do mercado, ele está reclamando de uma determinada situação, mas os preços estão mal calculados, os custos da sua empresa não estão controlados e os processos, né, os procedimentos de trabalho
eles são falhos. Quer dizer, então, mais uma vez, qual a conclusão que a gente chega? É dentro. O empresário tem que olhar primeiro para dentro da própria empresa, em vez de ficar culpando fatores externos, né? Certo. Até mesmo porque cada pessoa tem um perfil, né? E Exato. se o empresário não souber lidar com cada um, a gente pode pegar aí que todo funcionário tem um nível de maturidade. Alguns parecem bebês que a gente tem que ficar tomando conta para não enfiar o dedo na tomada, não é Exato, verdade? exato. Então esse precisa de mais atenção. Não é que ele seja um funcionário ruim. Aí acaba que o empresário fala que nada funciona e que as pessoas não trabalham, né? Tem um problema. Então a culpa nunca é só do mercado, não é isso? Não. Empresas não quebram porque vendem pouco, mas porque não sabem gerenciar o que vendem. Você mencionou isso agora há pouco. Essa frase é muito legal, né? Não, não quebram porque somente vendem pouco, mas porque não conseguem gerenciar bem aquilo que vende. Certo. Eu quero até falar um pouquinho mais sobre esse ponto. Eu mencionei agora há pouco a questão de precificação, por exemplo. Murilo, olha como isso é grave. Vamos imaginar que você tem um serviço ou que você tem um produto que às vezes aquele produto ele não está dando lucro. Você nem sabe que aquele produto está te dando prejuízo. Que seja 1% de prejuízo, tá? Então você aumenta as vendas. Você começa a fazer trabalho só para aumentar vendas. E quer dizer, e quanto mais você aumenta as vendas, mais prejuízo você vai tendo. Olha só como as coisas podem ser contraditórias, É né? aquela famosa promoção, vou baixar o preço para vender mais? Exato. O que tem de dono de empresa que faz promoção sem saber se ele pode baixar, se ele pode realmente colocar aquele preço que ele colocou. E aí, no final, ele fecha o mês, ele não vê o dinheiro. E trabalhou muito porque ele teve promoção, teve mais clientes. Exatamente. Ele Ele chegou, trabalhou muito era para chegar em casa às 18 e chegou às 23. e pior. E aí ele comprou mais, Comprou ele acabou mais. tendo que comprar mais, porque às vezes estava tendo muita saída daquele produto, É verdade. né? E aí, no final do mês, foi prejuízo. Isso é por falta de gestão. A gestão é crucial para tudo. Então, esse ponto, ele está relacionado diretamente com o que a gente chama, se ainda há dúvidas, assim, a palavra mais fácil para tudo isso, Murilo, é a organização da empresa em todos os sentidos. Por isso que chamam organização, né? Por isso. Agora, veja bem, então quer dizer que existe como estruturar, né? Então, os três pilares que mantêm sua empresa no caminho certo. Vamos falar sobre eles. Por quê? Você está falando aí que são pessoas, é uma gestão financeira de precificação, são processos. Então, eu preciso entender aí quais pilares são esses, né? Sabemos que as pessoas é o coração da empresa, não é Sim, isso? Elas são o coração da empresa. Os processos, o motor e a gestão é o fator que liga tudo. exato. Então, como você disse, a organização, a gestão vai ligar todos esses elementos, todos esses pilares. Essas engrenagens vão funcionar de forma certeira, né? Como que a gente destrava essas empresas, hein, Marlos? Porque se minha empresa está travada, provavelmente alguma dessas engrenagens, né, não está funcionando corretamente. Ou a gente costuma ver notícias aí de queda de residências e prédios, ou os pilares, né? Eu gosto muito do termo pilar, Sim. porque é sustentação, é a Uhum. base, é o que dá firmeza, é o que você constrói sólido. Então, fala um pouquinho para a gente aí de como sair do caos e recuperar esse controle com esses pilares. Claro. Bom, a palavra pilar realmente ela é bem exata para o nosso contexto aqui, né? Eu sempre digo que são três os pilares cruciais para toda empresa, para todo negócio. O pilar número um, pessoas. Número um, pilar, pessoas. Pessoas representa o coração da empresa, Murilo. Sua equipe é sua empresa. Olha só isso que legal, né? Não sócio, né? Exato, exato. Muito empresário confundem os funcionários com sócios. Querem que estejam lá lutando e brigando, né? É claro. Como Exato. Agora veja que bacana, vou até repetir. Sua equipe é sua empresa.
Vamos pensar, não existe empresa sem pessoas, em hipótese alguma. Ah, Marlos, mas e o autônomo, e a empresa de uma pessoa só? Ah, você já respondeu, a empresa de uma pessoa só, tem pessoa. Até as empresas fictícias, até as empresas de fachada, você tem uma pessoa por trás. Não existe empresa sem pessoas. Então, se você começar a pensar dessa maneira, que a sua equipe é a sua empresa, você vai entender que é crucial eh, olhar de forma especial para as pessoas da sua empresa. Se você quer uma empresa forte, você precisa ter uma equipe forte. Bom, mas vamos entender um pouco melhor isso. O que são as pessoas exatamente? As pessoas, ou o que elas fazem, né? A contribuição delas para a empresa. Elas executam os processos, as pessoas elas trazem as suas habilidades, suas competências, suas atitudes. As pessoas trazem também suas ideias e Certo. trazem muitas vezes também a sua cultura, né? Mas essa é uma outra história sobre cultura para um outro episódio. O fato, Murilo, é que todo resultado, veja bem, todo resultado, seja ele positivo ou negativo, ele é fruto direto das pessoas executando tarefas. Tudo que acontece dentro da sua empresa é fruto direto das pessoas executando suas rotinas, suas tarefas. E olha só como as coisas começam a se encaixar. O dono da empresa é parte disso. Ele é uma pessoa dentro da empresa. Ele é parte, ele não está fora. Pessoa jurídica, nesse caso, né? Exatamente. E o dono da empresa não pode se esquecer que, justamente por ele ser uma pessoa dentro da sua corporação, tudo então que acontece dentro da sua empresa, seja bom ou ruim, é responsabilidade desse dono, desse empresário, né? Por isso que todo resultado é fruto direto das pessoas executando tarefas. Bom, então esse ponto ele explica a importância das pessoas e por que devemos cuidar das pessoas dentro da empresa, Murilo. Com certeza, então, a questão de funcionários desmotivados, alta rotatividade, falta de comprometimento, tem solução. Tem, tem. Né? Então, se você, por exemplo, se a gente se perguntar o que acontece quando as pessoas não estão alinhadas, né? O que acontece se eu tenho pessoas que não estão envolvidas? Naturalmente, vai acontecer isso que você mencionou. Nós vamos ter pessoas desmotivadas dentro da empresa, nós vamos ter problemas de alta rotatividade, e alta rotatividade custa dinheiro, custa caro. Nós vamos ter falta de comprometimento, erros, falhas, né? Uhum. Muitas falhas, erros e desperdícios. Então, a gente precisa entender que funcionários sem treinamento é igual trabalho mal feito. Voltamos na tecla crucial quando falamos de pessoas. Você não pode se queixar, reclamar do seu time, reclamar das pessoas que estão com você na sua empresa, sem você ter dado para elas primeiro toda a condição de trabalho. E toda a condição de Exato. trabalho não é simplesmente uma cadeira legal, um computador de última geração. É treinamento. Eu acredito que, até peço desculpas, mas porque assim, essa parte de pessoas, acredito eu que seja o maior problema do empresário. Você que está nos escutando aí deve sofrer muito com esse pilar, pessoas. Então, como uma coisa está ligada à outra, se eu tenho retrabalho, eu vou ser um funcionário desmotivado. Sim. Então, você está falando que se o meu processo é ruim, ou se não me entregam condições de trabalho, eu preciso ser norteado. Não é verdade? O funcionário ele quer sentar ali e saber qual é a rotina dele, qual é a tarefa dele. É para isso que ele é pago, na verdade, né, Marcos? É, é diferente do que muitos empresários pensam, ou até por incrível que pareça para alguns, as pessoas elas querem ser importantes dentro da sua empresa. Elas querem se sentir bem, elas querem entregar. Em geral, as pessoas querem fazer o melhor.
Isso é uma característica humana. Sim. Às vezes o cara ele não está entregando o que você espera, ele não está fazendo bem uma coisa, justamente porque não é porque ele é ruim ou porque ele está com má vontade, mas às vezes você não alinhou o critério de sucesso com essa pessoa. Sabe, quando você pede um relatório, às vezes, para alguém, e tem uma coisa que é muito importante nesse relatório, mas você não mencionou para a pessoa. E a pessoa faz um belíssimo relatório, um relatório maravilhoso, mas ela não colocou uma informação, e às vezes essa informação era muito importante para você. Daí você não vê valor no relatório da pessoa, mas você disse a ela: olha, relatório pode ter tudo, mas não pode faltar esse elemento aqui. A linha. Alinha isso, isso chama-se comunicação. Seria a diferença de mandar e delegar. Porra, Exatamente, porque exatamente. delegar dá trabalho, né, Marco? Delegado dá trabalho. Mas o resultado é outro. Orientar dá trabalho. E- Treinar dá trabalho, Isso. né? E tudo aquilo que dá trabalho, em geral, a gente quer fugir, a gente escapa naturalmente, né? A gente lê muito sobre essas questões, às vezes de procrastinação e tal, né? O ser humano ele já naturalmente um ser que procrastina, que O sabota, né? cérebro quer descansar o tempo todo. Ele quer Dormir, descansar. corpo. Ele Exato. não quer ter trabalho, né? Às vezes o cara... Essa semana eu estive numa loja e foi muito interessante esse exemplo. O dono mencionou assim, mas é impressionante, Marlos, toda vez que eu chego, aquele item lá na gôndola, ele tá virado de um jeito que aquilo me incomoda. Chega no dia seguinte, tá do mesmo jeito e tá sempre me incomodando aquilo. É incrível, por que que o cara não coloca o negócio virado assim? E aí eu perguntei, você já falou isso para ele? Você está falando para mim que aquele item da gôndola que não é legal ficar daquela maneira, que o ideal é ficar virado numa outra posição e que aquilo te incomoda e que todo dia você chega e o cara coloca sempre aquele negócio daquele jeito, mas você já falou para ele? Você está falando para mim agora. Já disse para ele? Já chegou para ele numa boa e escreveu: olha, vamos aqui, ó, uma sugestão. Vamos colocar esse item sempre dessa forma. É importante por causa disso, por causa daquilo, porque o cliente já vê isso, o cliente já vê aquilo. Isso é alinhamento, isso é orientar, isso é treinar. Aí o cara chega na loja dele, aquilo já irrita, ele vai para a sala dele, não falou com o funcionário, não orientou, e aí o que que ele faz? Reclama do funcionário. Ele fala que pessoas dão trabalho. Mas, na verdade, trabalho, as pessoas. É o trabalho dele, Exato. como você mencionou no início. Então, assim, ele fala que as pessoas, os funcionários dão trabalho. Mas, na verdade, o trabalho dele é conduzir bem essas pessoas, esses funcionários. Isso é liderar, Murilo. Se o Liderança. empresário não lidera, o time se perde. Inclusive, você precisa vir aqui falar de liderança, hein, Marlos? Nós Vamos vamos, agendar aí um vamos. bate-papo sobre liderança, porque nós estamos falando sobre pessoas, pessoas precisam ser conduzidas, mas o que a gente vê são líderes mal posicionados ali. Claro, claro. E tudo isso que a gente mencionou aqui que envolve pessoas, equipe desmotivada, alta rotatividade, falta de comprometimento, erros e desperdícios, isso custa caro, Murilo. Muito. Então o cara ele não entende o dinheiro, ele para onde cadê meu dinheiro? Não chega no final do mês, Marcos, eu trabalho muito e não vejo o dinheiro. O dinheiro foi aí, o dinheiro foi no retrabalho, o dinheiro foi embora nos erros, no desperdício, no tempo. Tempo é dinheiro. Essa frase não existe à Antigo. toa, né? Exatamente. Nenhuma frase, essas frases clássicas existem à toa. Agora, um detalhe sobre. A gente sempre fala do dinheiro, mas sai muito caro, eu acho que é o desperdício de saúde. A gente está falando de prosperidade, não só de dinheiro, né? Então, às vezes, o empresário ele ganha dinheiro, mas a saúde comprometida, ele não tem uma vida social por causa daquele trabalho. Então, às vezes, o prejuízo é maior do que o dinheiro. Porque o dinheiro a gente recupera, Marcos, É. mas saúde e outros fatores não. Você quer pontuar mais alguma coisa sobre pessoas, processos e gestão? Bom, vamos lá. Nós estamos aqui discutindo três pilares. O primeiro pilar é o pilar pessoas. Então, nós vimos aqui algumas situações que representam, que conceituam. Vimos também o que acontece quando as pessoas não estão alinhadas. Mas eu quero
questionar mais um ponto. Beleza, Marlos. O que acontece quando as pessoas não estão alinhadas, você já me falou. Mas o que fazer para resolver isso? O que eu posso começar a fazer aqui na minha empresa, hoje mesmo? Eu já estou começando a entender que eu tenho responsabilidade nisso, que às vezes eu fico reclamando do meu pessoal, mas eu sou responsável por isso. Então, como eu posso agir, como eu posso tentar ou iniciar um processo, né, de melhoria nesse aspecto? Bom, primeiro, contratar melhor. Esse é um ponto importante, né? Se preocupar com o processo de contratação, que deve ser lento, que deve ser cuidadoso. Você tem que buscar entender se aquela pessoa realmente vai se adaptar, se ela se alinha com a empresa, com os princípios da empresa, com os valores da empresa, né? Então você precisa cuidar da parte de contratação e treinar de forma estratégica, tá? Certo. Então, vamos lá. A partir de agora, quem for entrar na sua empresa, cuidar melhor do processo de contratação. Os que já estão, treinar essas pessoas de forma estratégica. E o que mais que você pode fazer? Criar um ambiente que engaje, um ambiente que motive essas pessoas. O clima ele é muito importante. As pessoas querem trabalhar num local onde o clima é bom. Veja, é onde a pessoa passa a maior parte do tempo. Certo. Concorda? Sim. Então, esse local, esse ambiente, ele tem que ser bom. E quando a gente fala de ser bom, ele tem que ser bom com o próprio líder dele, com o seu próprio gestor, sabe? Com seu próprio chefe. Então, essas são ações, além, claro, de uma que a gente já mencionou aqui, né? Você mesmo mencionou, Murilo, delegar com clareza para evitar sobrecarga. O que mais acontece, principalmente com pequenos negócios e boa parte das empresas de porte médio, é sobrecarga. Empresário que mal consegue almoçar, empresário que está extremamente sobrecarregado, adoecendo, a saúde só despencando, como você mencionou, mas ele também não delega, ele não compartilha, ele não busca distribuir parte do que ele faz. E você faz isso e atribuindo responsabilidade. Como eu disse, as pessoas gostam de responsabilidade e gostam de se sentir importante. Com isso, Murilo, a gente fecha esse pilar pessoas. Certo, importantíssimo, talvez um dos mais importantes, por isso você está no topo aí. Você falou sobre contratação e ficou também de falar conosco depois sobre cultura, porque parece que uma boa contratação está ligada a essa cultura. Mas aí a cultura, que a gente chama de cultura organizacional, também vai ser papo para um outro episódio, Tá para certo. um outro bate-papo nosso aqui, porque é um assunto que demanda tempo para discutir. O que eu tenho percebido é que existe cura para a maioria dos problemas, né, e parece que está na gestão bem feita, né? Sem dúvida. Processos, Marlos. Processo. Pilar processos. Então a gente tem o pilar pessoas e agora vamos falar um pouquinho do pilar processos. Bom, olha só. Se cada funcionário na sua empresa trabalha de um jeito, faz a mesma tarefa de um jeito, a empresa vira um caos, né? Sim. Concorda? Processos são o que exatamente, Marlon? Os processos são as ações, né? Então vamos lá, você tem as pessoas. E essas pessoas vão realizar ações, rotinas e tarefas dentro da sua empresa. Então, essas atividades, essas rotinas que cada pessoa executa dentro da sua empresa, é o que nós chamamos de processos. São os procedimentos, os fluxos de trabalho. Então, toda empresa naturalmente tem um processo. A questão é se esses processos eles estão padronizados. A questão é se eles estão otimizados, não é? Se as pessoas estão bem treinadas para exercer esses procedimentos, porque os processos são responsáveis, como eu disse, pela padronização e pela garantia de boa execução e entrega daquilo que está sendo realizado, seja serviço, seja produto. Marlos, eu vou te interromper um pouquinho, voltando lá no seu exemplo da gôndola. Um checklist poderia resolver isso, concorda? A posição como os produtos devem estar. Porque
Porque às vezes o empresário, ele fala assim, nossa, eu gosto desse funcionário, ele é muito bom. Mas na verdade, quando ele perde esse funcionário, ele falta ou está de férias, a empresa dele praticamente vira o caos, porque ele tinha um funcionário bom e agora não tem. Exato. E o outro que vai fazer não é tão bom, porque ele chegou lá sem referência. É disso que estamos falando? É sobre organizar processos, checklist para entregar para essas pessoas? É sim, Murilo. Estamos falando, às vezes, assim, de um manualzinho simples que você mesmo pode escrever ali no caderno e, sabe, ou digitar e compartilhar com seu pessoal. Um checklist. Checklist resolve quase tudo dentro da empresa, sabe? É, e é claro que nós temos também a questão de empresas que até têm checklist, mas esse checklist não é utilizado, porque às vezes está na gaveta. Então, é claro que não basta você ter, você tem que habituar as pessoas a utilizar esse checklist, né? Então, mas é exatamente sobre isso que nós estamos falando, é, de procedimentos, como a coisa deve ser feita para situações diversas, né? E você exemplificou muito bem para que qualquer pessoa possa executar uma determinada tarefa da mesma Certo. maneira, né, com o mesmo padrão, com o mesmo resultado. É isso. Correto. Mais uma vez interrompê-lo, porque assim, é um assunto agradável que a gente sabe que existe um caminho para ser feito, né? E assim como o funcionário ele precisa do líder, o líder ou o empresário, o dono, precisa também de um auxílio. É por isso que existem consultorias e mentorias. Correto, Marcos? Porque Correto. eu estou percebendo que às vezes os processos ficam engavetados, mas porque não tem um líder, um mentor, na verdade não um líder, um mentor ajudando aquele empresário a lembrar, a atualizar e aplicar. Então acaba que a gente falou sobre consultoria num episódio passado, sobre mitos, né, sobre consultoria, e eu acho que a consultoria ela é algo constante, justamente para que o funcionário não perca, o empresário, né, não perca eh, esse dia a dia. Sim, exato. Mas, Olha só, é só a gente pensar que cada resultado que a empresa obtém é fruto da execução desses processos. Eu já estive na empresa e ali no diagnóstico, na conversa com o empresário, ficou claro que ele precisa de processos. Então eu mencionei, olha, nós precisamos aqui implantar processos, assim, assado processo. Quando eu expliquei o que era, ela falou, mas nós temos tudo isso. Vocês têm? Temos, mas o que está acontecendo? Ah, mas acho que está guardado, deve estar tudo, falar, está tudo engavetado. Está tudo na gaveta. Aí é que entra a liderança, aí é que entra a gestão. São estágios, né? Como eu disse, não basta só ter. Tem que fazer aquilo, tem que implementar, tem que acompanhar, tem que ajustar. E, às vezes, à medida que as coisas vão acontecendo, esses processos vão sendo alterados, vão sendo aprimorados, né? É isso. Agora, pensa, Murilo, o que acontece depois, assim, do que a gente acabou de falar aqui sobre processos, né? O que acontece sem esses processos bem definidos? Bom, o que você acha que pode acontecer? A gente tem erros constantes, retrabalho e falta de padrão na entrega. Olha só, erros, se a sua empresa, se é comum na sua empresa, erros de execução, retrabalho, total ou parcial e falta de padrão, isso está justamente nos processos que são executados pelas pessoas. Às vezes você tem ótimas pessoas, mas não tem processos bem definidos. Vendo como tudo vai se encaixando e um pilar vai dependendo do outro? Olha, empresas desorganizadas queimam dinheiro sem perceber. Cada erro e retrabalho significa tempo e dinheiro jogado fora. Se um processo não pode ser repetido, Murilo, pensa comigo. Se um processo não pode ser repetido com qualidade, ele não é um processo, ele é um improviso. é, exatamente. Planejamento do improviso é o que muitos empresários estão fazendo aí. Exato. E aí, o que fazer? Bom, como a gente pode resolver essa questão de processo? Criar padrões para, pelo menos, você está aí nos ouvindo,
pelo menos para as principais atividades, sabe? Determinar um padrão, escrever o que tem que ser feito, como tem que ser feito, compartilhar isso com a equipe, acompanhar a equipe na execução disso, verificar se a equipe está seguindo esse padrão, usar checklists, como você já mencionou aqui, né, ferramentas simples e, muito importante, automatizar aquilo que for possível. Isso é algo que você já pode fazer de imediato na sua empresa. É bom ter falado sobre fazer, porque você mencionou que no início que as pessoas, os empresários poderiam aplicar eh, algum o nosso bate-papo hoje, né? Porque a gente está conhecendo sobre os pilares e de fato. Então a gente tem um cenário do empresário que não tem esses processos, tem um cenário dos empresários que têm esses processos engavetados. Então você tem solução para os dois. Exato, os dois. Processos inexistentes, consultoria ajuda a criar processos. Ajuda a criar e também, para quem já tem os processos, mas não estão Enga- sendo utilizados, Certo. ajuda Atualizá-los e a colocá-los em ordem. a colocá-los em prática, em ordem, monitorar, fazer aquele processo de fato acontecer. Porque convenhamos, né? Processo dentro da gaveta é o mesmo que não ter processo. É como o manual do seu carro, né? Exato. Está As pessoas, guardado lá dentro da sua casa, você nunca abriu, é como não ter. Na hora que você precisa, não adianta nada, né? as pessoas não gostam de ler manuais, né? É um problema. É, Mas conversando com você, a gente sabe que aplicando uma boa cultura ali, as pessoas passam a sentir valor daquela ferramenta. exato. É essa ferramenta quem vai dar paz, né? Leveza ao dia a dia dela. É, Então, Marlos, continua. Bom, o que acontece agora? Nós já temos pessoas, processos. Bom, não adianta você ter apenas um time bom, não adianta você ter um time bom e processos eficientes se a gestão não for estratégica. Por isso, vamos falar um pouquinho agora do pilar 3, que é o pilar gestão. Então, a gente tem pessoas, processos e o terceiro pilar de toda e qualquer empresa, independente do tamanho, é o pilar gestão. O dono como líder de verdade. Então, a gestão, você disse no início aí do episódio, é o fator que liga tudo, que conecta tudo, pessoas e processos. Sem ela, repito, não vai adiantar ter pessoas e processos. Olha, vamos, nós que normalmente gostamos de analogias aqui, né, Murilo, nos nossos bate-papos, vamos pensar numa equipe de futebol, como ela funciona. Já percebeu? Tem equipe de futebol que às vezes tem excelentes jogadores, mas não dá liga. Às vezes tem um elenco, ou seja, tem as melhores pessoas, mas esse time não ganha nenhum título. Ou esse time vai mal no campeonato, mesmo tendo jogadores caríssimos, jogadores excelentes. Por que será que isso acontece? Né? É porque não adianta ter só as pessoas. Você precisa, no caso do futebol, você precisa também da questão tática, dos processos. Você precisa dos procedimentos, você precisa, e mais do que nunca, às vezes você tem os melhores jogadores, mas você não tem um técnico que vai conseguir extrair, essa é a chave, extrair o melhor de cada jogador. Por isso que não adianta ter os melhores jogadores se não tem um grande técnico. O técnico é o gestor. O gestor é quem vai fazer a melhor combinação e a melhor estratégia e o melhor posicionamento desses craques, desses jogadores. É o gestor quem vai motivar, inspirar e fazer esses caras engajarem de verdade dentro de campo. Então é ele quem vai conduzir esses caras ao sucesso. Então veja que não dá para desassociar, não dá para um pilar desse viver sozinho. A dependência é muito grande. E aí, o que que acontece? O que que acontece quando o técnico é ruim, né?
quando a gestão ela é fraca. Você vai ter, por exemplo, falta de controle financeiro, é um exemplo, né? E não só falta de controle financeiro, você vai ter falta de controle do próprio time, na analogia que estamos fazendo aqui, dos próprios jogadores, das nossas empresas, da nossa equipe, dos nossos funcionários. E vai ter falta também de controle dos procedimentos. Ou seja, desorganização geral, Murilo. E o mais grave, decisões baseadas em achismos. Acho que esse é o pior, viu, Marlos? Você com certeza tem história para contar nesse sentido. Decisões baseadas em achismos. Nós chegamos a falar da outra vez, né, de dirigir um carro sem painel, à Exato. noite, sem indicador algum, sem nada te dizendo onde você está, para onde você vai, não é isso? Se a gasolina vai dar para chegar ou não, né? Exato. E aí são frases clássicas que, mais uma vez, não existem à toa. Se você não mede, você não gerencia. Ou seja, sem controle, seja financeiro, seja qual for esse controle, você não sabe se está ganhando, se está perdendo dinheiro, por exemplo, no caso da sua empresa, né? E aí é que está o grande ponto. Sem gestão, você, empresário, vai só ficar apagando incêndio, só apagando tumulto. E o empresário que só apaga incêndios nunca terá tempo para poder crescer, Murilo. Fazer uma boa gestão. Exato. A questão. Esse é um dos problemas maiores que eu acredito que o empresário tem. Como ele está envolvido no operacional, ele não tem tempo de fazer gestão, Marcos. Eu estou batendo nessa tecla aqui porque o que nós vendemos, na verdade, é ajuda. Sim. Então, assim, nós falamos sobre os mitos, que é a primeira coisa que a pessoa, no episódio anterior, que as pessoas precisam procurar ajuda para conseguir fazer uma boa gestão, correto? Então, acredito que enquanto o empresário estiver no operacional, ele não vai fazer uma boa gestão. Fica difícil. Fica difícil tomar conta das duas coisas ao mesmo tempo. Se você está no operacional, você tem que focar no operacional para fazer da melhor maneira possível. Imagine que você seja um dono de uma padaria, mas você é o padeiro dessa padaria. Beleza, quando você começa um negócio, vai ser natural o dono da empresa, às vezes, fazer tudo, né? A gente falou disso aqui, mas isso não pode ficar para sempre, senão você vai ficar para sempre daquele tamanho. Senão a sua empresa vai ficar para sempre daquele jeito. Isso se ela sobreviver. Então pensa, se você é dono da padaria e é o padeiro, na hora que você está lá fazendo pão, você está focado em fazer o melhor pão. E quem está pensando nas estratégias da empresa, Murilo? Quem está pensando em inovações, em novos produtos? Quem está treinando o time? Quem está alavancando? Quem está buscando soluções para melhorias e para crescimento do negócio? Se você está lá fazendo o pão. Entende? Então, não estou dizendo que o dono do negócio não possa estar no operacional. Acho que Não é deve isso. como lazer, inclusive, que é o que ele gosta de fazer, Marlos. Exato. Eu só estou dizendo que não pode representar a maior ocupação dele. Exatamente. Porque o que a gente vê nos pequenos e médios negócios é o dono 100% do tempo dele no operacional. Não. Você tem que dividir o seu tempo, você tem que dedicar, eu diria, pelo menos a metade do seu tempo tem que estar focado no estratégico. É aquela famosa pirâmide empresarial, né? Você tem o estratégico no topo, o tático e o operacional. Bom, então, o que fazer para resolver isso? Essa questão que envolve a gestão. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Primeiro, começar a aprender a monitorar, a trabalhar com números, a lidar com alguns números que são importantes para medir a questão que envolve finanças da empresa, para medir até mesmo como está a sua equipe e como estão os seus processos. O empresário, às vezes, ele reclama, ele usa muito isso, eu acho que a minha equipe está desmotivada, ou eu acho que esse procedimento não está bom. É achismo, tá vendo? Como você sabe que o cara está desmotivado? Você está medindo?
E tem como medir mesmo, com números, saber como está a equipe, saber como estão os processos, saber como estão as finanças. Então, monitorar indicadores essenciais, pelo menos os básicos. É o que nós temos no nosso carro, um painel básico ali para você se orientar. Isso é possível você começar a fazer. A gente pode até te mostrar como isso é feito aqui. Criar metas realistas e acompanhar resultados. Esse é o papel do gestor. Esse é o papel do dono. Ter um plano de ação para cada desafio, para cada problema, Murilo. Por quê? Empresas bem geridas dão lucro mesmo em tempo de crise. Ótima frase essa aí. E fato. Marcos, deixa eu entender. Então a gente falou sobre pessoas, Exato. processos e gestão. Uhum. Percebemos que esses três pilares importantíssimos, existem problemas. E, inclusive, falamos de muitos problemas. Estamos aqui falando, inclusive, do próprio empresário, que acaba deixando esses problemas acontecerem. Mas como sair do caos e recuperar o controle? Essa é a questão, né? Então, assim, agora você, empresário, que entendeu esses pilares, quais seriam os passos para organizar a empresa e levar ela para o sucesso? Legal, legal. Vamos lá. Vamos buscar algo bem prático aqui para o nosso empresário que está nos assistindo começar a poder iniciar hoje na empresa dele, né? Então vamos só organizar as ideias. Então a gente tem, olha, pessoas mais processos, mais gestão, tudo isso alinhado é igual uma máquina bem ajustada, correto? Pessoas, processos e gestão alinhados, uma máquina bem ajustada. As pessoas executam suas funções com eficiência. Os processos garantem organização e padronização. A gestão orienta o rumo e promove melhorias. E o resultado? Uma empresa saudável, né? Qual o resultado disso? Uma empresa saudável, produtiva e lucrativa. Bom, então o que você pode fazer imediatamente? Nós estamos falando, né, Murilo, agora. Iniciar aí agora, sem mais delongas. Assim que ele voltar do almoço, ele já Ou vai agora, mudar a percepção ali e já vai colocar em prática. ou neste momento em que está nos assistindo mesmo, já pega o caderno. Primeiro passo, primeira coisa, identificar os problemas reais da sua empresa. Eu sei que você sabe, alguns você está mais do que cansado de saber, e outros às vezes nem tanto, mas você precisa identificar, você precisa registrar, anotar isso. Esse é o primeiro passo. Pergunte-se, olha que estratégia legal essa, Murilo. Pergunte-se assim, se eu sumisse 30 dias da minha empresa, olha como essa pergunta pode te ajudar a fazer uma lista de situações. Se eu sumisse por 30 dias, minha empresa continuaria funcionando bem? Quando você se pergunta, pensa assim, se a resposta for não, por que não? O que não vai funcionar na sua empresa se você ficar fora por 30 dias? O que não vai funcionar bem? Lista. Sabe? Lista Certo. isso. Então, isso é uma tarefa para você que está em casa. Identificar os problemas reais. Reais. Ser sincero. Ser sincero. Documentá-los. Fazer um diagnóstico sincero, justo. O que realmente não está funcionando, até mesmo com a sua presença, e aquilo que não funcionaria bem sem a sua presença. Porque, com certeza, com a sua presença, todo dia, há algumas coisas que não estão funcionando bem. Então, se pergunte, eu estou aqui todo dia, comigo aqui todo dia, o que não está funcionando bem? Lista. Mas se eu ficar fora, o que não vai funcionar ou o que não vai funcionar bem? Lista. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira tarefa que você tem que realizar. Inclusive, acredito que até listar os problemas, né, caso os funcionários não estejam ali. Exato. Porque o empresário, ele tem muito a mania de falar assim, olha, fulano faz. Correto? Uhum. E essa pessoa pode não
está ali pronta para poder fazer aquela tarefa. Então é importante listar até o que os funcionários precisam fazer caso alguém Legal não esteja demais. disponível lá. Legal demais. Tem que pensar nisso, porque às vezes você tem o famoso braço direito, né? Esse braço direito ele é um perigo na empresa, sabe? Aquele cara que você tem dentro da sua empresa que só ele sabe fazer isso, só ele sabe fazer aquilo. Olha, esse cara é um perigo, porque ele também pode sumir por 30 dias ou sumir definitivamente a partir de amanhã, Murilo. Então você Exatamente. também precisa pensar nisso. Liste também. Tem alguma coisa na sua empresa que só fulano faz? Que só ele faz. Isso vai servir para uma ação ou para as ações que nós vamos discutir depois. Bom, mas vamos lá. Qual seria então o segundo passo? O primeiro é listar esses reais problemas, né? O segundo passo é você parar de viver apagando incêndio. Você tem que dar um jeito de diminuir o tempo, e para isso você vai ter que diminuir o tempo do operacional, porque enquanto você ficar só apagando incêndios, vai ficar difícil. Empresário que só reage a problemas, ele nunca consegue crescer, né? Agora entra aqui uma analogia para isso. Vamos pensar em a diferença que existe entre manutenção preventiva e manutenção corretiva, Murilo, né? Qual é? A gente chegou a mencionar isso da outra vez também, né? Você pode fazer só manutenção corretiva no seu carro. Estragou, você conserta. Estragou, você conserta. Mas o risco de você ficar na rua, principalmente numa viagem, é maior, porque você não fez a manutenção preventiva. Então, o segundo passo é tentar antecipar, né? Peraí, escreva agora no seu caderninho os problemas que se repetem. Quais são os problemas que se repetem? Eles estão sempre se repetindo, porque se eles se repetem, você então tem como agora tentar evitar que ele aconteça. É a prevenção, isso é preventivo, é a manutenção preventiva. Outro ponto importante, estabeleça rotinas claras e defina quem faz o que na sua empresa. Quem faz o que e quando? Quem faz o que, como vai fazer, quando vai fazer. Definir rotinas claras. Estamos falando aqui de processos, como cada tarefa deve ser feita para evitar falhas. Você já sabe que esse problema se repete. Então, peraí, o que eu posso fazer para evitar, para isso aqui não acontecer? Crie checklists, que a gente também já falou aqui hoje. Crie checklists e manuais simples para poder orientar a sua equipe. Então, nós temos aí identificar os problemas reais e parar de viver apagando incêndios. São esses dois passos que a gente acabou de explicar e de detalhar, Murilão. Entendi. Então, um passo vai ajudando ao outro. Porque se eu identifico os problemas, eu vou parar de apagar incêndio. Identificando os problemas, eu estou falando de mais manutenções preventivas, né? Eu estou Exato. prevendo os problemas e dando solução antes que eles aconteçam. Veja, se você já sabe que tem problemas de atraso na sua entrega, que é comum, que isso está acontecendo todo dia, então separa um tempo hoje. O que eu posso fazer para evitar esse problema amanhã? Sabe? Eu tenho certeza que você e outra, se precisar, consulte sua equipe, pergunte quem trabalha com você. Às vezes, a resposta vem de quem você menos imagina. Às vezes o cara ele tem ali um caminho, né? E você está batendo cabeça, você está lá e a coisa está se repetindo sem solução. Você não consegue ter tempo para resolver aquilo, mas às vezes tem uma sugestão inteligente dentro da sua própria equipe. Ouça a sua equipe nessa hora. Isso também é importante. E isso já seria, digamos assim, Murilo, algo relacionado ao nosso terceiro passo, que é tornar-se um líder de verdade. Porque ouvir a equipe é característica de um líder de verdade, sabia? Ele não é centralizador, ele também abre espaço para ouvir. Ele quer saber como a equipe pensa, como a equipe está se sentindo ali, o que a equipe acha que pode ser feito em relação a isso ou aquilo. Bom, então,
se a sua equipe, é importante a gente entender que ela não precisa de um chefe apenas dando ordens, ela precisa de um líder de verdade, ou seja, um líder que mostre o caminho e dê ferramentas para o time crescer. E aí, como você pode fazer isso? Delegando, confiando. Você não fez lá no passo 1, no passo 2, não fez uma listinha? Agora é hora de dizer o que fazer com essa lista. Tá? Exato. Pega essa lista, o que pode ser passado para alguém? Tem alguma coisa dessa lista que você pode passar para alguém que outra pessoa dentro da sua empresa poderia fazer? Passe para ela. Prepare, treine essa pessoa. É a primeira coisa que você pode fazer. Vou interrompê-lo porque é comum, Marlos, os empresários, na hora que identificam essa lista, pegar essas tarefas e pedir o melhor para fazer, às vezes o melhor empregado. Uhum. E o que acontece? Ele fica sobrecarregado. Porque a gente está falando de pessoas, né? O tempo todo, pessoas, processos, gestão. Então, às vezes, aquele funcionário bom, o que faz melhor, ele acaba sobrecarregado e acaba querendo sair da empresa, muitas das vezes. Legal. Não adianta tirar toda a sobrecarga de você e passar para uma pessoa só, né? Exatamente. Então, olha, eu não vou mandar o fulano fazer porque ele não dá conta. Uhum. É onde essa pessoa que não dá conta, ela precisa ser estimulada, precisa ser treinada, ou mudar o processo. Talvez o processo esteja errado para ela. A nossa proposta é que você pare de querer resolver tudo sozinho. Mas o que você falou agora, Murilo, é crucial. Não adianta você pega 50% aí dessa lista que está nas suas costas e joga essa lista nas costas de uma ou outra pessoa só. Aí você transferiu a sobrecarga para ela, né? Não vai Exatamente. adiantar. Então, Ela é não vai distribuir. entregar o que você precisa. Exatamente, ela não vai conseguir entregar, né? Então, por isso você tem que pensar, quem pode exercer essa tarefa? Eu posso passar essa tarefa para fulano? Ah, mas Beltrano é melhor. Então, faça isso, filtre, delegue, confie. Você precisa passar a confiar um pouco mais nas pessoas. As pessoas gostam de responsabilidades, elas querem, é importante para elas saberem que você confia. Isso é fator motivador, engajador. Então, dê o que a gente chama de autonomia controlada. Delegue, comece delegando pequenas decisões, sabe? E acompanhe os resultados. Treine a sua equipe para assumir responsabilidades e tomar decisões estratégicas, sabe? Isso é possível fazer, ensinar a sua equipe a resolver questões do dia a dia para não ficar tudo nas suas costas, para você não ter que toda hora sair correndo para lá, apagar incêndio. Treine, sabe? Faça uma listinha de possíveis problemas que podem acontecer neste caso, naquele caso. Ah, olha, se acontecer isso, faça isso. Ah, e quando acontecer isso aqui, você tem que ligar para fulano, você tem que ligar para o eletricista. Não vai nem adiantar ligar para mim, não vai nem adiantar me chamar para vir aqui correndo. Então faça isso. Dar autonomia às Dá pessoas. autonomia. Olha, sempre que acontecer isso, tá? Você já pode chamar fulano. Não vai nem adiantar me ligar, eu não vou conseguir vir aqui resolver isso. Então, são pequenas responsabilidades que vão fazer diferença para você, que vão te ajudar a conseguir mais tempo para o estratégico e para o tático da sua empresa. Assim, Murilo, a gente fecha aí 3 passos cruciais, né? A questão de identificar os problemas, de parar de apagar incêndios, né? E de ser um líder de verdade, de aplicar técnicas de lideranças que vão favorecer o desenvolvimento das pessoas dentro da sua empresa. Certo. Então, eu estou entendendo que o problema nem sempre está fora, está dentro da empresa. De É, forma geral, está dentro da empresa. pessoas, processos e gestão. E se o primeiro passo é diagnosticar e corrigir os erros, o que o empresário pode fazer agora? Bom, levando em conta o nosso propósito aqui, né? é, Primeiro vamos resumir assim de forma rápida a nossa discussão, né? Você disse aí muito bem. Vamos recapitular se está travado, o problema está dentro. Você precisa fortalecer aí os pilares, então, pessoas, processos, gestão. E o primeiro passo aí
é identificar esses problemas, né, e corrigir, você bem pontuou. Mas agora, o que que você pode fazer aqui? Você pode fazer um diagnóstico gratuito conosco, né? Nós temos um diagnóstico sem qualquer custo para você. Nós vamos deixar o link aí na descrição. Você acessa esse link, preenche um pequeno formulário, a gente entra em contato com você. É um diagnóstico, a gente vai te ouvir, nós vamos entender o que está acontecendo dentro da sua empresa, já podemos ali te dar as primeiras orientações. Isso é gratuito. Então, é algo que você pode fazer imediatamente, não vai gerar custo para você, né? Você pode também, link, mais uma vez aí na descrição, né, Murilo? Sim. Você pode também baixar um checklist que está disponível aí para vocês. Esse é um checklist exclusivo para identificar onde sua empresa está travada. Ele é muito legal, tenho certeza que você vai gostar de preencher esse checklist. Ele não é longo, não é extenso, tá? Então ele é bem direcionado e vai ficar fácil você entender o que está travando a sua empresa. E a partir disso você pode também, entrando em contato, baixando esse material, entrando em contato conosco em relação ao diagnóstico, pode até fazer parte aí de um grupo de WhatsApp que a gente tem com empresários que também passam as mesmas dificuldades e ali é um ambiente onde a gente compartilha material, dicas e também orientação aí para os empresários, né, Murilo? Certo. Então você falou que as pessoas podem baixar esse diagnóstico, utilizarem esse diagnóstico e também o checklist. Porque eu acredito que a maioria dos empresários, nesse momento, quando você disse de levantar os problemas, eles falam assim: eu não tenho tempo. Exato. Esse é o maior problema deles. Eles sempre nunca têm tempo, né? Então, empresário, a questão de você fazer esse diagnóstico, se você tiver qualquer dificuldade em tentar implementar as dicas de hoje, entre em contato, peça ajuda, né? Saia do caos e não culpe os outros. É muito comum, Marlos, eu tenho visto isso nas empresas, os empresários culpando as pessoas. Eles sempre querem achar um culpado, né? Quando, na verdade, o inimigo pode ser ele mesmo. Acho que essa é a lição de hoje, né? Culpar menos, responsabilizar menos os outros e agir mais. Nós falamos disso também no outro episódio, né? Exato. Não há nenhum problema, não é demérito algum pedir ajuda e nós estamos aqui para poder ajudar no que for preciso. Maravilha. Marlos, agradeço, tá? Eu que De agradeço. coração aí esse bate-papo. É um assunto complexo, a gente até extrapolou no tempo, a gente queria, mas é muita coisa para falar, então pouco É tempo, necessário. né? Espero que você, empresário, tenha pegado algumas dicas e tenha entendido que os problemas estão em alguns pilares importantes que precisam ser trabalhados. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilha com um amigo empresário essas dicas e muito obrigado.